Boa noite. Boa noite. Chegam a 31 as mortes nos temporais de São Paulo. Reaberta a pista central da Marginal Tietê, 2 dias depois de o asfalto ceder. Em Pernambuco, a polícia procura um suspeito de assassinar 2 adolescentes. No Rio, um cidadão negro é morto na porta de casa por um vizinho que disse tê-lo confundido com um bandido. A Polícia Federal prende 6 suspeitos de envolvimento na destruição de helicópteros do Ibama. Cocaína envenenada mata 23 pessoas na Argentina. O presidente americano anuncia a execução do chefe do grupo terrorista Estado Islâmico. Soldados da Rússia se deslocam para a fronteira de Belarus com a Ucrânia. A OTAN afirma ser a maior movimentação militar russa desde os tempos da Guerra Fria. E o Kremlin declara que enviar mais tropas americanas para o leste da Europa aumenta a tensão na região. O diretor da OMS para a Europa diz que o continente está entrando num período de trégua na pandemia graças à vacinação. O Jornal Nacional está começando. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo liberou hoje, no fim da tarde, a pista central da Marginal Tietê. Liberar o trânsito da pista central da Marginal Tietê significa restabelecer o caminho diário de 136 mil motoristas que passam por aqui e reduzir os congestionamentos, que de segunda para terça aumentaram 98% num raio de 6 quilômetros do local do acidente. Dá um alívio, né, no fluxo do trânsito também, né? Como até o pessoal comentando, é uma artéria de São Paulo, não adianta, ela trava tudo. O prefeito da capital informou que a pista local, que foi parcialmente engolida pela cratera na obra do metrô, vai demorar para ser reaberta. Com certeza até 31 de março não estará aberta. Mas é uma situação que ainda depende de várias situações, inclusive a questão da obra da Sabesp. Porque aquela faixa dessa pista local é onde passa exatamente a rede coletora de esgoto da Sabesp, que foi rompida. A cratera, aberta na terça-feira por causa do rompimento da tubulação de esgoto ao lado da obra do metrô da linha 6 Laranja, foi fechada com 4.000 metros cúbicos de concreto, o suficiente para construir um prédio de 25 andares. Com o solo estabilizado, foi possível reabrir 2 faixas. Hoje começou o trabalho de esvaziar o túnel e os poços, que estão cheios com 170 milhões de litros de esgoto. As bombas foram colocadas dentro desse canteiro de obras e a água suja está passando por essa tubulação aqui e sendo despejada na rede de esgoto da rua. A Sabesp, que é a companhia de água e esgoto aqui do estado, diz que ainda não tem uma previsão de quanto tempo esse trabalho deve durar. Esse vídeo mostra o momento em que o solo começa a ceder em frente ao tatuzão, que é a máquina usada para escavar os túneis do metrô. Em pouco tempo, o esgoto inunda o local onde 120 funcionários trabalhavam. Todos conseguiram escapar. O ex-presidente da Associação Internacional de Túneis e professor da USP, Tarcísio Barreto Celestino, explica que possivelmente uma estrutura que é feita sobre a escavação do túnel do Tatuzão para suportar o peso do que está acima não aguentou e colapsou, já perto da abertura do poço de ventilação. O túnel de esgoto rompeu, possivelmente por falta de suporte abaixo dele, e o material do esgoto então fluiu para dentro do poço vertical, que já estava escavado e cuja parede já estava aberta para a chegada do TBM, do Tatuzão. O material do esgoto então fluiu para dentro do poço. O governo do estado contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas para investigar o que provocou o acidente. A empresa Acciona, responsável pela obra da linha 6 Laranja, afirmou que o túnel escavado pelo Tatuzão não foi danificado. A máquina teve danos e terá que ser consertada. O Tatuzão perfurava cerca de 12 metros por dia. Com a paralisação desse trabalho, a linha de metrô, que já deveria estar pronta desde o ano passado, vai atrasar ainda mais. O governo do estado de São Paulo afirmou que as obras não foram paralisadas e seguem com mais de 20 frentes de trabalho e que a previsão de entrega é 2025. Equipes de resgate encontraram hoje mais 4 corpos de vítimas do deslizamento de terra em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O número de mortes pelas chuvas no estado chegou a 31. No meio da tarde, a maior parte da equipe de busca se afastou e um pequeno grupo vestiu essa roupa branca, um traje de proteção especial para o resgate de corpos. A Defesa Civil avisou agora que acabaram de encontrar mais um corpo. Ele está ali, ao lado daquela casa parcialmente destruída. Aqueles homens do Corpo de Bombeiro, vestidos de branco, estão primeiro retirando o que sobrou das casas que desceram junto com a lama, para só então conseguir retirar o corpo. Depois de quase 3 horas retirando terra e blocos de concreto, os bombeiros encontraram 2 corpos no mesmo local.
Agora, eles serão identificados pelo Instituto de Criminalística. Outros 2 corpos tinham sido resgatados logo cedo. Às 5 da manhã, os bombeiros retiraram Caio Rodrigues, de 36 anos. E 1 hora depois, encontraram o sobrinho dele, Vitor Rodrigues, de 10 anos. Com isso, subiu para 31 o número de mortos em desabamentos e inundações provocados pela chuva no estado de São Paulo no fim de semana. A cidade de Franco da Rocha foi a mais atingida, com 15 mortos, e 3 pessoas ainda estão desaparecidas. O terreno onde houve o deslizamento foi dividido em 4 setores e a busca se concentra agora no de número 2, o mais próximo da área de vegetação que veio abaixo na manhã de domingo. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, foi ao local das buscas hoje de manhã. Nós já havíamos destinado 5 milhões de reais a Franco da Rocha e vamos destinar mais 1 milhão de reais para o atendimento às vítimas e mais 2 milhões de reais para a recuperação da estrutura urbana aqui em Franco da Rocha. O trabalho entrou numa nova fase nesse 5º dia de buscas. Os voluntários que tanto contribuíram foram dispensados e uma escavadeira passou a ser usada porque, segundo os bombeiros, depois de 72 horas do deslizamento, a chance de encontrar alguém com vida é pequena. É um trabalho de força, mas também delicado, que exige muito cuidado e atenção. Os cães farejadores continuam sendo acionados sempre que as máquinas retiram uma quantidade de lama e escombro. Os operadores trabalham junto com um bombeiro. Ao menor sinal de alguma evidência, nós interrompemos esses trabalhos e continuamos manualmente. No estado do Rio, os temporais desalojaram mais de 100 pessoas. Em Itaperuna, o rio Muriaé inundou bairros e interditou parcialmente a BR-356, ligação com Minas Gerais. Em Campos, ruas do centro também ficaram alagadas. Em Italva, choveu ontem o previsto para o mês inteiro. 2 pessoas morreram no deslizamento de uma encosta. Depois de 20 dias de interdição total, a BR-381, na região central de Minas Gerais, foi liberada com a construção de um desvio na altura de Nova Era. Há 20 dias, o asfalto estufou num trecho de quase 100 metros. A rodovia liga Minas Gerais à Bahia e ao Espírito Santo. A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal em Minas Gerais querem a limpeza imediata da região da aldeia Pataxó, afetada por lama contaminada de Brumadinho nas chuvas do mês passado. Não é de hoje que os indígenas das etnias Pataxó e Ranhanhan, em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de BH, se veem cercados de incertezas. O rio Paraupeba está interditado para a pesca e para o consumo da água desde o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Desde 2019, nós vivemos aqui de doações. Antes do rompimento, a gente tinha muitas pessoas, muitas pessoas da faculdades, né, turista aqui dentro da nossa comunidade, né? A gente vendia muito artesanato. Hoje em dia, a gente não vende mais nada. Com as chuvas fortes do mês passado, o Paraupeba transbordou. Os rejeitos de minério de ferro que estavam no fundo do rio se misturaram à lama. Com a inundação e pelo medo da contaminação, o grupo foi levado para uma escola municipal da região. Mas com a volta às aulas, todos tiveram que retornar semana passada. Nem eu, nem todos que se encontram aqui, né? Não se sente mais segura de estar aqui por conta da lama da aldeia, né? As crianças também não podem mais estar aqui embaixo brincando por causa da contaminação, né? Os resíduos muito fortes que tem aqui, né? As casas na aldeia continuam cheias de lama. A igreja virou abrigo para as famílias. Depois da última chuvarada e com mais uma enchente, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União entraram na justiça para que a mineradora Vale providencie a realocação dos indígenas para um local seguro. O pedido é para que também haja uma limpeza de toda essa área e um estudo técnico que ajude a definir um plano de recuperação da região onde se encontra a aldeia. Estudos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas mostram que o rio Paraupeba ainda apresenta concentração de metais em quantidade maior que o limite de risco para consumo humano. Em dezembro, a presença de alumínio, por exemplo, era 2 vezes maior e de manganês até 10 vezes.
O IGAM concluiu que esses registros refletem a movimentação dos rejeitos presentes na calha do rio Paraupeba. O defensor público afirma que o povo indígena precisa de reparação urgente. Entendemos sim que a empresa Vale tem responsabilidade na reparação em favor dessas comunidades indígenas, inclusive na adoção de medidas emergenciais relacionadas à realocação dessas famílias. A Vale declarou que já apresentou propostas de ajuda em decorrência das chuvas de janeiro, que mantém a ajuda médica aos indígenas e fez o repasse financeiro por causa do rompimento da barragem de Brumadinho. A Eliana Marques está aqui com a gente. Oi, Eliana, boa noite. Vamos começar a previsão do tempo para amanhã pela região sudeste? Vamos sim, Renata, boa noite para você, para o Bonner, e boa noite a todos vocês. Quase todo o estado de Minas Gerais tem risco de temporal amanhã, inclusive em áreas próximas da divisa com o norte do estado do Rio de Janeiro e com o sul do Espírito Santo. Previsão de chuva forte também aqui no oeste do estado de São Paulo, no leste de Goiás, no centro-sul de Mato Grosso do Sul e em praticamente todo o sul do país. As tempestades vão se formar por causa de 2 sistemas de baixa pressão. Eles vão atrair as instabilidades formadas pelo calor e umidade no norte do país. Além da chuvarada, são esperados raios, ventania e até granizo. E 4 capitais terão muita chuva, não só amanhã, mas até o início da próxima semana. Em Belo Horizonte e Goiânia, os acumulados podem se aproximar dos 200 milímetros. Situação parecida em Campo Grande. Em Curitiba, a possibilidade de chover um pouco menos. Mesmo assim, tendência de grandes volumes também. Já em Santa Catarina, atenção voltada para toda esta área que começa no meio oeste do estado e vai até o litoral. Segundo a Defesa Civil, os temporais podem começar na próxima madrugada pelo oeste e ir se deslocando entre a tarde e a noite. Também tem aviso de chuva forte no norte e nordeste do país. Nestas regiões é mais difícil ter granizo. Já a ventania e raios pode ter sim. E com tanta chuva, só sobra essa parte aqui com tempo firme o dia todo, justamente no interior nordestino, Renata. E as temperaturas continuam altas? Continuam altas, o tempo está bem abafado, tanto que no Nordeste, por exemplo, a capital que vai esquentar menos amanhã é Fortaleza. E vejam que a máxima prevista é de 29 graus. Em Cuiabá, 34 e em Boa Vista, 36 graus de novo. Deve ser a capital mais quente do país amanhã. No Rio de Janeiro, muito calor também. Amanhã, 34 graus e no fim de semana, olha, até 37. Vai ter pancada de chuva isolada, que pode até ser forte num ponto ou outro. E São Paulo também terá um fim de semana com temperatura de verão. Mas no começo da próxima semana, olha, refresca de novo. E essa queda aqui tem a ver com a volta dos temporais a partir do domingo. A chuva fica ainda mais forte na segunda-feira, com 60 milímetros, e continua na terça. Então, Renata, Bonner, mais um aviso aí de tempestades aqui para São Paulo. Tá bom, obrigada, Eliana. A gente volta a conversar amanhã. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico decidiu reduzir a geração das térmicas por causa da melhora dos níveis nos reservatórios das hidrelétricas. De agora em diante, só podem ser contratadas as térmicas com um custo de até R$ 600 por megawatt-hora. Antes, o teto era de R$ 1.000 por megawatt-hora. Por enquanto, a medida não deve se refletir na conta de luz. Até abril, vai estar vigorando a bandeira tarifária de escassez hídrica. É a mais cara do sistema. A Polícia Federal prendeu 6 suspeitos de atear fogo em helicópteros do IBAMA em Manaus. As câmeras registram 2 suspeitos se aproximando a pé do aeródromo de Manaus. Um deles carrega um galão, normalmente usado para levar combustível. Nesta outra imagem, eles pulam o muro e em instantes o clarão aparece. Eram 4 horas da manhã de 24 de janeiro. Os alvos eram os 2 helicópteros do IBAMA, cada um avaliado em R$10 milhões. O incêndio destruiu um dos helicópteros. No mesmo dia, a polícia identificou o carro usado na ação. Depois, prendeu o motorista, os 2 incendiários e os 2 homens que atuaram como intermediários. Segundo a polícia, um dos intermediários é o Isney Delmiro, que nas redes sociais se apresenta como produtor de eventos. Nós identificamos realmente ele como sendo ponto de contato
entre os executores de materiais, né, os incendiários, e o autor intelectual, o mandante. Ontem, a PF prendeu o suspeito de ter mandado colocar fogo nos helicópteros. Aparecido Naves Júnior estava neste condomínio em Goiânia. A Polícia Federal afirma que 5 suspeitos confessaram a participação no ataque aos helicópteros do Ibama. 3 deles reconheceram o mandante, que, em depoimento, preferiu ficar em silêncio. A motivação do crime, segundo a PF, foi vingança. Uma represália às ações do órgão ambiental contra o garimpo ilegal em terras indígenas dos Yanomami, em Roraima. O autor intelectual teve aeronaves, né, equipamentos destruídos por ação de fiscalização no ano passado. O fato é que a gente acolheu vários indícios e provas do efetivo envolvimento dele, inclusive reconhecimento pelos demais, e outras provas técnicas ainda que no decorrer do processo vão ser colocadas né, dentro do inquérito policial. No segundo semestre do ano passado, agentes da PF e do Ibama destruíram 21 aeronaves na região, todas elas associadas ao garimpo. A defesa de Wesley Delmiro disse que só vai se manifestar depois de ler o inquérito. Nós não conseguimos contato com a defesa de Aparecido Naves Júnior. A seguir, a execução do terrorista-chefe do Estado Islâmico. A caçada ao suspeito de assassinar 2 adolescentes em Pernambuco. No Rio, um cidadão negro é morto por um vizinho que disse tê-lo confundido com um bandido. Policiais civis e militares estão procurando um suspeito de assassinar 2 adolescentes na zona da mata pernambucana. Motos, muitos policiais, helicópteros. Cenas que quebram a rotina pacata na zona rural de Glória do Goitá, município a 55 quilômetros do Recife. As buscas são por Edson Cândido Ribeiro, de 35 anos, suspeito de assassinar 2 jovens. Jailma Muniz da Silva, de 19 anos, foi estuprada e morta a facadas na segunda-feira pela manhã, quando levava uma refeição para a mãe, que é agricultora. Na terça-feira, o corpo de Cauane Maiara Marques, de 18 anos, foi encontrado num bueiro da cidade. Cauane estava desaparecida desde o último sábado, antes de Jailma ser encontrada morta pelos pais na zona rural de Glória do Goitá. A mãe de Cauane disse que Edson era conhecido da família. Ele era afim dela, mas ela não queria ele. Ele não se conformou e acabou com a vida da minha filha. A polícia investiga se é Edson quem aparece neste vídeo de câmeras de segurança perseguindo uma mulher de madrugada. Marinalva conseguiu fugir e prestou queixa à polícia. É ele. Eu não tenho dúvida nenhuma que seja ele. É ele sim. A mãe de Edson, Dona Eliette Ribeiro, pede que o filho se entregue. Eu queria falar com ele para ele se entregar para a justiça, para não parar com essa guerra que está tendo aqui, que eu estou me sentindo muito mal. Dezenas de policiais civis e militares seguem as buscas nas matas, perto de onde ele mora com a mãe. A população viu ele cerca de uns 50 metros da residência, onde o efetivo estava próximo, mas quando ele viu o efetivo e a população, ele se assustou e entrou numa área de mata. A população está assustada. É um sentimento assim de revolta, um sentimento de medo, um sentimento de impunidade. A Secretaria de Ressocialização de Pernambuco declarou que Edson Cândido Ribeiro já esteve preso, condenado por um estupro cometido numa outra cidade e que estava em liberdade condicional desde o ano passado. Um sargento da Marinha matou o vizinho na porta de casa na região metropolitana do Rio de Janeiro. O atirador disse que confundiu a vítima, um homem negro, com um bandido. Essas imagens são do circuito interno de segurança de um condomínio em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Eram 11 horas da noite quando Durval Teófilo Filho, de 38 anos, chegava em casa depois do trabalho, segurando uma mochila. Dentro desse carro parado na entrada de uma garagem estava o sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra. O controle remoto não estava funcionando e ele aguardava a mulher para abrir o portão. Quando Durval mexeu na bolsa, o militar disparou. O sargento da Marinha saiu do carro e atirou mais 2 vezes. Durval acenou com a mão, já caído. Quando percebeu que Durval estava desarmado e era um vizinho, o militar socorreu a vítima, que morreu no hospital.
No hospital, Aurélio Bezerra foi preso em flagrante pelos policiais militares que estavam de plantão. O sargento da Marinha foi levado para a delegacia e indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Esse indiciamento pode mudar em até 30 dias. Em depoimento, ele alegou legítima defesa. O sargento disse que achou que fosse uma tentativa de assalto, quando a vítima caminhou na direção dele mexendo na mochila. Alegou ainda que o lugar é perigoso e costuma ter muitos assaltos. O que aconteceu foi uma covardia, porque meu irmão era trabalhador, vai dizer que é legítima defesa. Não tem como, meu irmão não tinha arma, meu irmão veio do serviço, ele veio do trabalho. A mulher de Durval disse que está sendo ameaçada e preferiu não mostrar o rosto. Ela conversou com o repórter Adson Ramos. Mesmo ele falando que era vizinho, ele foi assassinado. Ele era preso, mas ele era trabalhador. Ele não merecia morrer desse jeito. Durval cresceu em uma comunidade e se mudou para o condomínio há 12 anos. Foi para lá em busca de mais segurança. No local do crime havia estilhaços de vidro espalhados pelo chão. Um amigo que trabalhou durante anos com Durval lembra o quanto ele sempre foi prestativo. A gente fica transtornado, óbvio, porque realmente era uma pessoa admirável por todos que passaram, né, próximo a ele ali. Sempre via aquele rapaz alegre, sempre via aquele rapaz prestativo, sempre. E dificilmente, ou quase impossível, se procurar alguém com quem ele tivesse inimizade. Durval trabalhou como letrista de cartazes em uma plataforma da Petrobras e atualmente estava empregado como repositor de um supermercado. O laudo do Instituto Médico Legal diz que a causa da morte foi hemorragia interna produzida por projétil de arma de fogo. Durval deixa a mulher e uma filha de 6 anos. A vida dele era para a filha dele. E agora, como é que vai explicar para essa criança? Aonde que está o pai dela? Que alguém tirou a vida do pai dela porque achou que o pai dela fosse vagabundo sem ter nada na mão. Será que fosse um branco andando e mexendo na mochila? Tinham atirado no meu irmão 3 vezes e ele falando que ele era morador do condomínio? Será? Eu duvido. Mais um preto morto vai ficar por isso mesmo? E a justiça tem que ser feita. A Marinha afirmou que está colaborando para a elucidação do caso e lamentou a morte. A família do jovem congolês que foi espancado até morrer na praia da Barra da Tijuca disse que foi intimidada por policiais militares. Além da dor, agora o medo. Parentes de Moís Kabagambi dizem que foram intimidados por 2 PMs. O caso foi revelado pela Folha de São Paulo e confirmado pela TV Globo. Uma pessoa ligada à família, que prefere não se identificar, contou que no dia seguinte ao crime, a família foi até o quiosque Tropicália em busca de respostas sobre o que tinha acontecido com Moís e encontrou 2 policiais militares. Foi a primeira intimidação. A segunda abordagem teria sido no sábado passado, durante uma manifestação. Os 3 agressores de Moís estão presos. Um deles, Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca, disse à polícia que é cozinheiro do quiosque Biruta. Também afirmaram que Moís tinha prestado serviço para o Biruta. E disseram que o dono do quiosque é um policial militar, o cabo Alauir Matos de Faria, e a irmã dele, Viviane. Os 2 prestaram depoimento hoje. O cabo Alauir Matos de Faria ficou cerca de 8 horas aqui na Delegacia de Homicídios, que investiga o caso. O depoimento dele foi acompanhado por integrantes da Corregedoria da PM e ele ainda deve ser ouvido pela própria Polícia Militar. O advogado de Alauir nega que ele seja o dono do Biruta. O dono do quiosque é um senhor chamado Celso, que é amigo do senhor Alauir. E quem é a gerente do quiosque é a senhora Viviane, que é irmã do senhor Alauir. Mas confirma que Alauir foi até o quiosque no dia seguinte ao crime. Mesmo não trabalhando, ele foi em prol da irmã, né? Ele foi por causa, em solidariedade à irmã. A prefeitura afirma que o policial é um ocupante irregular do quiosque Biruta. Diz que rescindiu o contrato com o antigo dono e move uma ação de reintegração de posse. Essa madrugada teve mais uma manifestação em frente ao quiosque. Jovens protestaram contra a morte bárbara e cruel
de Moïse Kabagambi. Simboliza para nós uma asfixia, né? De ver um corpo jovem negro que tinha a nossa idade, né? Que faz parte de uma juventude que está sendo cada vez mais precarizada, com menos acessos a direitos, principalmente a juventude negra que no Brasil nunca teve acesso pleno aos direitos. O Supremo Tribunal Federal mandou o governo do Rio de Janeiro elaborar em até 90 dias um plano para reduzir a letalidade das ações policiais em comunidades do estado. O STF também determinou que as operações tenham justificativa declarada, que sejam feitas durante o dia e com a presença de ambulâncias quando houver possibilidade de confrontos armados. A decisão da Corte foi motivada por um recurso do PSB e de entidades de defesa dos direitos humanos, depois de uma série de operações policiais com mortes, como a da favela do Jacarezinho, que deixou 28 vítimas em maio do ano passado. O governo do estado do Rio afirmou que está concluindo um plano de redução de letalidade policial e que entre as medidas está a aquisição de câmeras para registrar as operações. O presidente americano Joe Biden anunciou hoje o resultado de uma operação dos Estados Unidos na Síria para matar o chefe do grupo terrorista Estado Islâmico. As forças especiais americanas chegaram à cidade síria de Atmeh, perto da fronteira com a Turquia, antes do amanhecer. Este homem conta que eles usaram um alto-falante para ordenar que todos se entregassem sem resistência. Mas o chefe do Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, escolheu o confronto. Trocou tiros com os militares e detonou uma bomba no terceiro andar da casa onde morava. Nas paredes, marcas de sangue e sinais de que crianças moravam ali. O governo americano disse que o terrorista e mais 3 pessoas morreram na explosão, mas a Defesa Civil da Síria afirma que, ao todo, 13 pessoas morreram no ataque, entre elas mulheres e crianças. Al-Quraishi liderava o Estado Islâmico desde outubro de 2019, quando o criador do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, morreu num ataque dos Estados Unidos. No mês passado, Al-Quraishi comandou o ataque a uma prisão na Síria para tentar libertar combatentes. Quase 400 pessoas morreram. A operação de hoje foi preparada durante meses pelos serviços de inteligência para evitar baixas entre os militares americanos. O sucesso era vital para o presidente Joe Biden. Analistas temiam que a retirada desastrosa das tropas americanas do Afeganistão fortalecesse os grupos terroristas da região. Na Casa Branca, Biden disse que a operação é uma prova da capacidade dos Estados Unidos de eliminar ameaças terroristas, não importa onde elas se escondam. No Pentágono, o porta-voz John Kirby foi mais cauteloso. O Estado Islâmico continua a representar uma ameaça. Ninguém está cantando vitória. Ele afirmou que os Estados Unidos vão continuar a combater o grupo extremista, que tem como finalidade matar e aterrorizar o mundo. O secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, afirmou que a Rússia fez a maior movimentação de soldados desde os tempos da Guerra Fria. A reportagem é dos enviados especiais a Kiev, Pedro Vedova, Hernani Lemos e Igor Arroio. Mais de 100 mil militares russos têm o dedo no gatilho. Nas cartas com exigências, o Kremlin já disparou. A primeira-ministra finlandesa leu a cobrança russa por garantias de segurança. A presidente da Comissão Europeia também. Ursula von der Leyen deixou claro que o Tratado Europeu exige solidariedade entre os 27 países do bloco e em qualquer caso. Ela acha que os russos desafiam a arquitetura de segurança da União Europeia. Os Estados Unidos afirmaram que já deram uma resposta formal à Rússia. O porta-voz americano acha que a diplomacia pode conseguir progresso. Vladimir Putin reclamou que tinha sido ignorado. O Kremlin avisou hoje que o envio de tropas americanas à Polônia e à Romênia foi um passo destrutivo, que os Estados Unidos aumentam as tensões. O presidente da França reservou a agenda de hoje para conversas com os presidentes do Conselho Europeu, da Polônia, da Ucrânia e da Rússia, a terceira reunião com Vladimir Putin. O governo francês esclareceu que a oferta de tropas para a Romênia não é uma provocação.
O presidente turco veio a Kiev para restabelecer a atmosfera de paz e confiança. Tayyip Erdogan chamou a Ucrânia e a Rússia de países amigos. O presidente ucraniano aceitou a oferta de mediação. A Rússia é o único país do mundo que retrata a Ucrânia como uma potência militar. A imprensa estatal já falou que são os ucranianos que estão se preparando para atacar a Rússia e não o contrário. E há anos o Kremlin acusa o governo daqui da Ucrânia de ter tendências neonazistas e de perseguir etnias russas também. Over the last days, we have seen a significant movement. O secretário-geral da OTAN avisou que os aliados podem mobilizar mais tropas. Jens Stoltenberg argumentou que seria uma resposta aos 30 mil militares russos em Belarus, a maior movimentação entre os dois países desde a Guerra Fria. O presidente bielorrusso declarou que foi obrigado a fortalecer a fronteira por causa da ameaça do Ocidente. Alexander Lukashenko aceitou a oferta de armamentos da Rússia. E os russos, o acolhimento de Belarus. O Itamaraty começou hoje a credenciar jornalistas para acompanhar a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, programada para o período de 14 a 17 de fevereiro. Essa viagem tem chamado a atenção por ocorrer exatamente em meio à tensão mundial sobre a situação da Ucrânia, com Estados Unidos e OTAN de um lado e Rússia do outro. Hoje, ao ser questionado sobre a conveniência dessa visita à Rússia, o presidente Bolsonaro disse que faz um bom relacionamento com o mundo todo e que, se o presidente Joe Biden o convidar, também visitará os Estados Unidos. A seguir, a OMS fala em trégua da pandemia na Europa. Exames de Covid podem ser declarados no imposto de renda. Desde o início da pandemia, milhares, talvez milhões de brasileiros tiveram que pagar caro para saber se estavam com Covid. Mas esses gastos com testes podem ser deduzidos do imposto de renda. Em janeiro, a Luísa pagou R$ 150 por um teste rápido num laboratório de Florianópolis. A professora de inglês descobriu agora que esse valor pode ser deduzido do imposto de renda. São gastos, querendo ou não, elevados, né? Então, poder fazer essa dedução já é uma maneira de ressarcir, né, a gente desse prejuízo que acaba tendo num momento de emergência, né? Com a chegada da Ômicron, muitos brasileiros correram para fazer o teste. Dependendo da urgência, o exame chega a custar R$ 700. A Luísa lamenta não ter declarado, no ano passado, a despesa com um teste feito em 2020. Não, eu não declarei. Eu tentei pedir um reembolso pelo meu plano de saúde, mas ele não cobriu. Exames de Covid feitos em hospitais, laboratórios e clínicas em 2021 podem ser declarados como despesas com saúde. Os valores devem ser relacionados no campo pagamentos efetuados no modelo completo do imposto de renda. Basta incluir nome e CNPJ da empresa onde o exame foi realizado e o valor pago. A nota fiscal com o CPF do titular ou dependente que realizou o exame deve ser guardada pelo prazo de 5 anos. O ponto principal é guardar essa documentação. E ela pode ser documentação digital, pode ser, se for no papel, guarda numa pastinha separada, não tem nenhum problema. O importante é ter isso pelo prazo de 5 anos, que é o prazo para a Receita Federal contestar algum tipo de gasto que você tenha tido. Nem todos os testes para detectar a Covid podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda, que deverá ser enviada à Receita Federal a partir do dia 1º de março. Os testes feitos em farmácia, por exemplo, não têm esse benefício da legislação tributária. A legislação do imposto de renda, no artigo 73, ela permite a dedução só de hospitais, laboratórios e clínicas. Então, exames e compras de farmácia, assim como remédios, não têm possibilidade de dedução do imposto de renda. Exames realizados este ano poderão ser declarados no imposto de renda do ano que vem. A Luísa, desta vez, ficou atenta e pediu a nota fiscal. Eu pedi mesmo ali na hora que eu fui fazer o teste e a moça disse que ela ia emitir e me enviar por e-mail, então essa nota tá guardada no meu e-mail e depois vai ser anexada na declaração. O diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa afirmou que, neste momento, o continente está em condições de começar a controlar a transmissão do coronavírus.
Na Itália se fala em trégua da Covid-19. Na Europa, até em começo do fim da pandemia. O otimismo vem da combinação de 3 fatores. O velho continente atingiu um índice muito alto de vacinação. Está saindo do inverno e a gravidade da variante Ômicron demonstrou ser menor do que as anteriores. Mas o diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluge, lembrou que a região europeia registrou 12 milhões de novos casos na semana passada, a maior incidência semanal desde o começo da pandemia, disse ele. This is the highest weekly case incidence since the start of the pandemic. 30% de todos os casos de Covid desde o início da pandemia foram relatados somente este ano. Hans Kluge explicou que as internações continuam aumentando, principalmente em países com menor adesão à vacinação na população vulnerável. Os doentes na terapia intensiva não aumentaram tanto e o número de mortes está começando a se estabilizar. Serão as vacinas a garantir que a Europa saia da pandemia antes de outras regiões do mundo. Hoje entrou em vigor na Áustria a vacina obrigatória para os adultos. Na Grécia, os maiores de 60 anos são obrigados a se imunizar. Na Itália, quem tem mais de 50 anos e não se vacinar terá que pagar multa. Vários países da Escandinávia estão liberando a população das restrições. Mais cautelosa, a Itália, que perdeu 150 mil pessoas nesta pandemia, está fazendo uma abertura gradual. As máscaras ao ar livre serão obrigatórias até 10 de fevereiro. Aqui no Brasil, o perfil dos pacientes internados por Covid em hospitais é o maior exemplo da importância de completar o esquema vacinal contra o vírus. A Ômicron é conhecida por ser uma variante de alto contágio do coronavírus, mas ela age de maneira diferente em quem se vacinou e em quem não tomou a vacina. É o que mostra, por exemplo, esta lista de pacientes de um hospital em Florianópolis. De 10 pacientes internados na UTI, 8 não tomaram vacina. Os outros 2 estão com esquema vacinal incompleto, têm comorbidades. Mas, segundo o médico que fez o vídeo, esses 2 pacientes estão se recuperando bem. O professor de infectologia da Faculdade de Medicina da USP, Esper Calas, explica por que o comportamento da Ômicron entre vacinados e não vacinados é bem diferente. A Ômicron, ela consegue driblar a defesa inicial porque o vírus tem muitas mutações. Naqueles não vacinados, causa doença grave que parece as variantes anteriores. Mas em quem está vacinado, há proteção contra a doença grave. Ele diz que entre os não vacinados, o vírus entra no organismo e pode causar infecção no sistema respiratório e inflamação grave nos pulmões. Entre os vacinados, o vírus entra no organismo, se multiplica na via respiratória superior, mas em geral sem inflamar os pulmões. A vacina cumpre seu papel porque ela tenta simular o que seria uma infecção pelo vírus. Então, as proteínas que estão codificadas na vacina entram em contato com as células de defesa do organismo, que leva alguns dias, poucas semanas, para conseguir produzir a sua camada protetora. O Hospital Emílio Ribas é um dos principais centros médicos de referência da cidade de São Paulo. E aqui, 8 em cada 10 pacientes internados na UTI não são vacinados ou estão com esquema vacinal incompleto. O infectologista Jamal Suleiman destaca que o vírus sempre ataca as pessoas mais vulneráveis, ou seja, crianças ainda não imunizadas e adultos que não tomaram a vacina. Na semana passada, por exemplo, chegou uma senhora com múltiplas comorbidades. Veja, ela já teria tido a oportunidade de receber as 3 doses de vacina. E nos primeiros 10 minutos nós tivemos que entubá-la. A família toda ela tinha sido imunizada, ela optou por não receber vacina. Suleiman reforça ainda a importância das vacinas que já nos ajudaram a vencer várias doenças e agora é a arma mais eficaz contra a Covid. Se foi rápido, se foi lento o desenvolvimento da vacina, pouco importa. O que importa é que você tem o produto. E agora, mais do que nunca,
Já está provado em todos os lugares do mundo que é capaz de mudar essa história, porque diminui a mortalidade. Tomemos a vacina. Se são 4 doses, 5 doses, 6 doses, pouco importa, porque essa logística não diz respeito especificamente ao indivíduo, ao sujeito que vai receber a vacina. Diz respeito à estrutura de saúde que nós temos que criar para proteger as pessoas. Tem que se vacinar, se proteger. O Brasil registrou novo recorde de casos de Covid. A Michele Barros tem os números reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Michele, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Foram 286.050 novos casos conhecidos num só dia. A gente lembra que ontem alguns estados relataram problemas para acessar o sistema do Ministério da Saúde. Alguns dados represados podem, então, aparecer nesse número aqui de hoje. Desde o início da pandemia, são 26 milhões de casos. Nas últimas 24 horas, foram 917 mortes. Pelo segundo dia seguido, acima de 900 óbitos. São 629.995 vítimas desde o início da pandemia. A média de casos está em alta de 58% na comparação com 2 semanas atrás, 188 mil por dia. A média de mortes também em alta, 168%, 689 por dia, mesmo patamar de agosto do ano passado. 24 estados e o Distrito Federal estão com alta na média de mortes. Roraima e Acre em estabilidade. E pelo segundo dia seguido, nenhum em queda. Agora os dados da vacinação. 6 estados não divulgaram as informações nesta quinta. Nas últimas 24 horas, 241 mil pessoas receberam a primeira dose, 200 mil a segunda ou a dose única e 480 mil a dose de reforço. Ao todo, mais de 900 mil vacinados hoje. Do início da campanha de vacinação até agora, 166 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, 77,29% da população. 150 milhões e 600 mil estão com a vacinação completa, 70,11%. E quase 49 milhões receberam a dose de reforço, 22,78% de todos os brasileiros. Agora os percentuais em relação à população que pode se vacinar. 82,95% tomaram a primeira dose liberada para todos a partir dos 5 anos. 75,26% dos que têm 5 anos ou mais estão com vacinação completa. E 30,25% receberam a dose de reforço. Aqui, as pessoas com 18 anos ou mais. Os estados agora aqui em verde. A seguir, cocaína envenenada mata mais de 20 pessoas na Argentina. O Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno. A Polícia Federal fez operações hoje contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em 6 estados e também no Paraguai. Com empresas de fachada, contas de laranjas e apoio de doleiros, os suspeitos teriam dado aparência legal a mais de 4 bilhões de reais do tráfico. 13 pessoas foram presas temporariamente no Paraná e em Santa Catarina. Na Argentina, 23 pessoas morreram depois de consumir cocaína envenenada. Jovens desacordados sendo carregados, com dores no peito e com dificuldades para respirar. Desde a madrugada de quarta-feira, a cena se repetiu por diversos hospitais de Buenos Aires. 114 pessoas foram internadas. Todas haviam consumido cocaína vendida em uma comunidade chamada Puerta Ocho, na região metropolitana da capital argentina. Este rapaz conta que consumiu a droga e que durante a manhã estava destruído, com vômitos e dores em todo o corpo. A cocaína consumida estava adulterada. Em alguns casos, o usuário morreu em menos de 1 hora após a ingestão. O ministro de Segurança da província de Buenos Aires disse que essa droga adulterada provocou paradas respiratórias e cardíacas extremamente violentas, provavelmente atacando o sistema nervoso central. Nos últimos 2 dias, a polícia cumpriu diversos mandados de busca e apreensão em Puerta Ocho e encontrou
15 mil envelopes de cocaína prontos para serem vendidos. Ainda não foi possível identificar qual substância causou o envenenamento, mas ao menos os médicos encontraram o antídoto, naloxona, um medicamento usado em caso de overdose por substâncias obtidas do ópio. 9 pessoas foram presas, entre elas o chefe do tráfico na comunidade. O Ministério da Saúde da província emitiu um alerta epidemiológico e pediu aos usuários que não consumam cocaína adquirida nas últimas 24 horas. O americano Mark Zuckerberg saiu da lista dos 10 bilionários mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes. A empresa dele, a Meta, dona do Facebook, perdeu 250 bilhões de dólares de valor. As ações despencaram 26% depois da divulgação dos resultados do último trimestre de 2021. O Silvinho não é mais o técnico do Corinthians. Perdeu o emprego na derrota de virada para o Santos por 2-1 pelo Campeonato Paulista ontem à noite. O Corinthians ainda não anunciou o substituto. O Comitê Olímpico Internacional anunciou a decisão de excluir o boxe, o levantamento de peso e o pentatlo moderno das Olimpíadas de 2028. O COI cobrou mais transparência da Associação Internacional de Boxe e da Federação de Levantamento de Peso. No pentatlo moderno, o pedido é para tornar a modalidade mais atraente ao público. A decisão pode ser cancelada se as federações cumprirem as demandas do COI até o ano que vem. O Brasil estreou hoje nas Olimpíadas de Inverno em Pequim. Do alto da montanha, Sabrina Cass se preparava para a descida mais importante da carreira. Ela chegou! 19 anos! Estreando nas Olimpíadas! Nascida nos Estados Unidos, filha de pai americano e mãe brasileira, já aparecia com os esquis desde os 2 anos de idade. Foi engraçado porque quando ela falou, mãe, eu quero esquiar pelo Brasil, eu falei, tá bom, eu te apoio, vou tentar fazer o possível. Deu certo. E a única da delegação em Pequim que não nasceu no Brasil saiu satisfeita com a estreia. Eu estou muito feliz e graças a Deus que eu pude fazer um run bom. Eu tinha um pouco de dificuldade saindo do primeiro salto, mas eu estou feliz que eu consegui botar tudo junto. Na categoria moguls do esqui tiro livre, as notas são a somatória de velocidade, técnica e habilidade durante as descidas. Sabrina terminou a primeira qualificatória em 21º lugar. No domingo, Sabrina volta para a pista para disputar uma vaga nas finais da competição. A primeira brasileira a competir no esqui moguls em Jogos Olímpicos vai levar do dia de hoje lembranças calorosas, mesmo em temperaturas abaixo de 0. Do Rio de Janeiro, a torcida dos avós. Dos Estados Unidos, os pais grudados na TV. E na China, uma chamada de vídeo reuniu o orgulho olímpico da família. Obrigada, te amo também. Beijo. Mesmo com 17 graus negativos, dá pra ver as lágrimas escorrendo de emoção, né? É, eles vão congelar aqui no meu rosto. Mas são lágrimas de alegria? Aham, de alegria, com certeza. O Jornal da Globo é depois do BBB e do Lady Night. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes, e tô chegando pra te avisar que hoje tem Red Bull Bragantino em São Paulo pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, e nesse vídeo você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto, as principais e últimas informações da equipe do Red Bull Bragantino e também as últimas notícias da equipe do São Paulo. O Red Bull Bragantino vem de vitória na última rodada e jogando hoje em casa, espera a 2ª vitória seguida. E a equipe de São Paulo, que ainda não venceu no Campeonato Paulista, espera voltar de Bragança Paulista com os 3 pontos. Então, se você é torcedor do Red Bull Bragantino ou torcedor do São Paulo, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like para nos ajudar, ativa também as notificações para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite. Porque Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, no horário de Brasília, pela 3ª rodada do Paulistão. O jogo será no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino vem de vitória por 1-0 sobre o Guarani e tenta embalar na competição após a derrota para o Mirassol na estreia.
Para o duelo contra o São Paulo, a tendência é de que o técnico Maurício Barbieri mantenha a formação da última partida. Já o tricolor encontra dificuldades nesse começo de Paulistão e ainda não conseguiu vencer. Na primeira rodada perdeu para o Guarani e na rodada passada empatou contra a equipe do Ituano. Pelo lado do Red Bull Bragantino, o Massa Bruta deve entrar em campo com a mesma formação que venceu o Guarani. O atacante Ítalo, desfalque nos 2 primeiros jogos do Campeonato Paulista, porque fazia exames da pré-temporada, voltou a treinar na última quarta-feira, porém não vai para o jogo. Tem desfalques o Red Bull Bragantino. O Jadson, por exemplo, está em recuperação de Covid. O Ítalo, né, como a gente já disse, voltou a treinar recentemente. O Léo Help está em transição, por causa do entorse que ele teve no tornozelo. O Lucas Evangelista está com uma lesão no adutor da coxa. E o Raul, que se recupera aí de uma cirurgia que foi feita no joelho. Com isso, o Barbieri deve mandar a campo hoje o Red Bull Bragantino com Cleiton, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Luan Cândido e Aderlan, Eric Ramírez, Praxedes e Johan, Elinho, Arthur e Alejandro. Já pelo lado do São Paulo, além dos desfalques de Luan e Luciano, Rogério Ceni perdeu o meia Patrick, titular no jogo passado, com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Em contrapartida, o técnico pode ter o retorno do Arboleda. Após voltar da seleção do Equador, o jogador fica à disposição e terá sua condição física avaliada para poder atuar. Thales Costa e o Igor Gomes voltam após se recuperarem de Covid. Com isso, o provável time que o Rogério Ceni deve mandar a campo deve ter o Thiago Volpe, uma dúvida na zaga entre o Léo e o Arboleda, Miranda, Reinaldo e o Rafinha, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, Alisson, Nicão e o Caleri. O jogo de hoje ele vai ser apitado pelo Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Vai contar com o assistente 1, o Daniel Luiz Marques. O assistente 2 vai ser o Bruno Silva de Jesus. E no VAR teremos o Douglas Marques das Flores. O Red Bull Bragantino está no grupo D. Atualmente é o lanterna do grupo D, está na 4ª posição com 3 pontos. Porém, vencendo o jogo de hoje, vai a 6 e pode tirar a liderança que atualmente é do Santos. Já o São Paulo, que está na 3ª colocação do grupo B, tem apenas aí 1 ponto conquistado. Vencendo hoje pode igualar a pontuação do São Bernardo, que está em 2º lugar. Quem sabe aí, dependendo do saldo de gols, assumir a 2ª colocação. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo. Que vençam o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.